você tem se valorizado? Você tem olhado para você, para os seus talentos, para as suas habilidades e tem valorizado elas? Ou você é do tipo de pessoa que só valoriza os resultados, as habilidades, o potencial do outro e não enxerga e não valoriza o seu? Pois é sobre isso que a gente vai bater esse papo. Sabe por quê? Eu conheço muitas mulheres maravilhosas, incríveis, que têm essa dificuldade de se dar o valor, de se valorizar, não é? Elas têm uma dificuldade imensa de dizer que são boas, de que são talentosas e de que sabem fazer o que fazem. Elas sempre ficam achando que se elas disserem que aquilo que ela faz ou que ela desenvolve é algo muito bom, vai parecer pedantismo. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o valor que você se dá, tem a ver com o seu merecimento, aquilo que você acredita e acha que você merece, porque você merece. E todo mundo tem valor. Não é que um tem mais valor do que o outro, não. Todo mundo tem valor. Mesmo você aí que está assistindo e acha que não tem valor, que não tem sucesso, não tem habilidade nenhuma, você tem. Independente do que você pensa, você é uma pessoa de valor. Você tem talentos. Você não veio a esse mundo só a passeio. Pode ter certeza, escuta o que eu estou lhe dizendo. Você tem muitas características positivas. Ah, Isabel, mas tem muita coisa que eu queria melhorar em mim, tem muita coisa que eu acho que poderia ser diferente. Tudo bem, você acha que eu também não tenho coisas para melhorar, que eu quero melhorar e que eu já estou melhorando? Claro que eu tenho, mas só que eu não foco a minha energia somente nesses pontos. Ou melhor, eu identifico esses pontos que eu tenho que melhorar, que eu tenho que aperfeiçoar, mas eu enalteço os meus pontos positivos, né? Eu enalteço, eu dou destaque, eu valorizo o meu trabalho, eu valorizo o que eu sou, eu valorizo as minhas conquistas. Ah, mas eu não valorizo comparando a história da minha amiga, a história da minha outra colega. Não, eu valorizo de acordo com o que eu conquistei dentro da minha vida, tendo sempre como parâmetro euzinha. Quando era lá no passado, eu estava assim. Quando eu estou agora, não é? Agora nesse momento eu já estou de outro jeito. Então assim, eu me dou o valor. Mas como é que isso se dá? Como é que a gente constrói esse valor? Eu sempre digo que ninguém nasce se odiando, mas que as pessoas aprendem a se odiar, a não gostar delas. Isso é fato. E tem muito a ver com a nossa construção da nossa autoestima, com a construção da nossa autoestima. E começa lá, desde quando a gente nasce. Ou melhor, vou até ser mais distante, quando a gente está sendo gerado. Eu acredito muito nisso, que o que sua mãe, não é, passou, toda essa forma de você ser concebido, claro que vai ali para o bebê. É uma conexão muito grande entre mãe e filho, entre mãe e filha, para a gente dizer que não interfere. Então, desde aquele momento que a gente está sendo ali gestado, já há uma interferência. Não estou dizendo que é determinante, né? Mas eu acredito muito que isso contribui. E aí a gente nasce. Quando a gente nasce, a gente tem um papel em branco, a gente não sabe de nada, não é? E aí a gente vai o quê? A gente vai aprendendo, vai construindo, vai identificando. E aquelas pessoas que estão ali convivendo com a gente são as nossas principais referências. E isso determina e contribui para o valor que você vai se dando ao longo da sua vida. Se você tem um ambiente onde as pessoas se valorizam, onde as pessoas também incentivam a você a valorizar, você vai se transformar em um adolescente que você valoriza, né? Você vai identificar seus pontos, você vai ser uma pessoa com a mentalidade também positiva e isso vai contribuindo na sua construção, na construção do valor que você dá a você. Se você também não está num ambiente favorável para isso, isso também interfere. Não é? É importante a gente saber isso, que você não está se dando valor hoje, não é porque você não quer se dar. Ah, Isabel, eu a partir de agora vou me dar valor. Não, eu entendo você. Eu só quero estar
compartilhando com você que é possível fazer isso. Se você está aí me assistindo agora e está se achando nada, achando que não tem valor nenhum, que nada, que tudo que você faz não vale a pena, que não tem mérito nenhum, eu vou te explicar que tem sim. E tá tudo bem você não passar de uma hora para outra acreditar que é o máximo. Passou a vida toda achando que não tinha valor, não é de uma hora para outra que você vai mudar assim. Porque tudo acontece a partir da nossa tomada de consciência. E aqui para nós, a gente não toma consciência de um dia para a noite. Às vezes pode até levar, né, um dia só. Às vezes leva uns anos, levam meses. Cada um tem o seu tempo. O importante é a gente aprender a respeitar o nosso tempo. E isso é muito importante, certo? Então, voltando à história de que lá na nossa infância, aquelas pessoas com quem a gente convive, o ambiente onde a gente vive é muito propício a estar influenciando na construção, né, do nosso valor, do que a gente acha, do que a gente pensa sobre a gente e, claro, consequentemente interferindo na autoestima, né? É muito importante. Mas, Isabel, eu me criei num ambiente favorável, mas chegou na adolescência, esse ambiente já não era. Então, isso também vai interferindo no adulto que você é hoje. É importante a gente olhar para a nossa história e identificando determinadas crenças, olha eu voltando a falar de crenças que a gente assimilou do outro e que a gente começou a carregar, porque isso vai interferir no valor que você dá a você. Eu, quando era criança, eu vivi num ambiente, minha mãe trabalhava fora, mas ela sempre me incentivou. Mas tinha outras crianças, né? Depois tinha outras adolescentes, que eu via que as mães não incentivavam. Ou melhor, a forma de incentivar era criticando, era sendo dura, era às vezes comparando. Olha, sua amiga faz isso, não precisa fazer tantas coisas, é uma boa aluna. Então isso vai construindo, vai interferindo no valor que você vai dando. Você imagina um adolescente, aquela mente ainda ali sendo construída, os hormônios todos efervescendo, e um pai, uma mãe, uma tia ou alguém muito importante, até mesmo um professor que tem um peso muito grande, uma referência muito grande para os alunos, não é? Eu mesmo tive vários professores importantes e que contribuíram também para a construção da minha autoestima. Então pesa, né? Então é importante você identificar isso, porque você vai começar a entender que não é porque você quer que você é assim, não é? Não é porque você, Isabel, às vezes as pessoas me condenam, as pessoas me criticam, porque elas olham para mim e ficam achando que eu fico sem me valorizar, que é uma forma até de eu querer que o outro me valorize. Eu entendo que não é. Não é? Aí eu quero que você olhe para a sua história e vá entendendo como foi que você foi criada, onde você foi criado, o ambiente onde você vivia, que você frequentava, como era a sua família, como era você do tempo que você tem lembrança, como era quando você chegava da escola, né? Havia comparações, ele estimulava, então isso tudo é importante. E importante por quê, Isabel? Para ver se meus pais me comparavam, eles não gostavam de mim? Não! Aquela forma que seus pais tinham de lidar com você, com seus irmãos, foi a forma que eles aprenderam. Então eles estavam dando para você o melhor. E olhe lá se eles já não estavam filtrando a forma mais dura e severa, com certeza, porque minha mãe mesma foi muito mais rigorosa, foi muito mais rígida a educação dela, no sentido de cobrança e tudo mais, né, de que o que ela foi comigo. Então, assim, já aquele filtro, porque os pais sempre querem dar o melhor para os seus filhos. Às vezes, eles dão o melhor e a gente fica achando que não era o melhor, mas era o que eles tinham para dar. É importante a gente também fazer essa reflexão e esse olhar para os nossos pais, certo? Então, assim, começa a fazer
esse resgate da sua história, para você começar a identificar e entender que se você não está se dando valor hoje, não é porque você nunca se deu, mas é porque você, em algum momento da sua história, você aprendeu, né? Aprendeu a não se valorizar, a se colocar em segundo plano, a não identificar seus pontos positivos. Então isso a gente aprende também. E como a gente aprende, olha aí a notícia boa, a gente também pode desaprender, não é? A gente pode desaprender. E para quê? Para reaprender a se amar, a se gostar, a se dar o valor que é merecido, legítimo e que você tem. Porque você tem, amada, o seu valor independente do que você tenha, independente do que o que você já fez, dos diplomas que você já conquistou ou que ainda não conquistou, independe da sua conta bancária, do dinheiro que você tenha na sua conta ou deixe de ter, você tem valor. Isso é fato. Então, essas outras coisas está muito mais ligada ao nosso ego do que o que na verdade a gente é. Eu falei aqui já no vídeo sobre a questão da espiritualidade e como ela contribui para a gente entender a nossa importância neste universo para o qual a gente veio, que não foi à toa nem foi o acaso. E isso ajuda muito, porque quando você tem essa sua conexão com a sua espiritualidade, eu não estou falando de religião, mas de espiritualidade, de você estar conectado com algo maior e supremo, que eu entendo que é Deus, você entende que você tem valor porque você é, porque você faz parte desse universo, faz parte de uma conexão com algo poderoso. E se você faz parte desse algo poderoso, imenso e maravilhoso, você sabe, e que você valoriza, você entende. Se você faz parte disso, tudo isso também faz parte de você. Então é importante. Então assim, mas voltando ao que eu disse antes, você aprenda também a não se gostar e a não se dar valor. Se eu te perguntasse agora, nesse momento, para você colocar aí no papel 5 características positivas que você tem. Será que você seria capaz de escrever assim, no piscar de olhos? Ou você teria dificuldade de identificar esses pontos positivos? Uma coisa aí que você vale uma reflexão. Outra coisa, e se eu disser assim, gata garota, diz aí 5 coisas, 5 pontos positivos, 5 características positivas da sua amiga mais próxima. Você conseguiria num piscar de olhos? Eu tenho uma leve desconfiança que você nem piscaria e já baixaria em você, olha, você já seria ali uma escritora, não falaria só 5 características, mas 10, 15, 20 dessa outra pessoa. Mas para falar de você, você teria dificuldade. Então isso é um exercício que você pode fazer aí rapidinho e identificar e se perguntar por que eu tenho essa dificuldade de identificar meus pontos positivos. E se refletir, e se perguntar, se questionar, é errado eu me valorizar? É errado? Por que eu estou tendo receio de mostrar, de mostrar o que eu, na verdade, de mostrar que eu me valorizo, que eu sei, eu tenho consciência que eu sou importante? Se questione, se pergunte. Toda pergunta é um caminho para a gente encontrar as respostas. E todas elas, todas, absolutamente todas, estão dentro da gente. Então, quanto mais a gente se pergunta e se questiona e confronta as ideias que a gente tem fixas, não é? A gente vai se encontrando e vai identificando os obstáculos, que são as crenças, que fizeram com que a gente chegasse nessa ideia de que não temos valor, nessa ideia de que não somos merecedoras. E aí vamos trabalhando essas ideias, esses conceitos que assimilamos ao longo da nossa história para a gente desconstruir eles e fazer e criar outros para, né, para partir daí a gente ser aquilo que a gente nasceu para ser, uma pessoa de valor.
Então isso é muito importante você identificar, você entender que você tem valor e que se por acaso você hoje está achando que não tem, foi porque algo na sua história aconteceu, né? É como se você tivesse um caminho, né? Você estava ali numa viagem e de repente aconteceu um acidente. Mas você planejou lá no início aquela viagem para ser uma viagem maravilhosa, sem problemas nenhum. E aí o que é que acontece? Vamos resolver aquele problema. De repente foi um pneu que furou, você estava viajando de carro e esse pneu furou. O que é que vai acontecer? Vai estragar a sua viagem só porque o pneu furou? Não. Foi importante? Foi. Teve aquele desconforto na viagem? Teve, mas o que é que a gente vai fazer? Vamos trocar esse pneu, né? Vamos trocar para a gente continuar a viagem que a gente planejou. Bem assim é com a gente. Se você, nessa viagem que a gente faz, que se chama a vida, você por acaso encontrou um pneu furado, que eu estou fazendo aqui uma analogia, algo que fez com que você desacreditasse, né? Então vamos resolver esse pneu furado e não deixar de continuar a nossa viagem da melhor forma possível. Vamos resolver esse problema, vamos identificar o que está impedindo você de reconhecer, veja, reconhecer, não é? Reconhecer o seu valor, porque você já tem, só basta agora você reconhecer, identificar. Olhe para a sua história, vamos aqui fazer outro exercício, olhe para a sua história. Aonde você chegou, gata garota, você chegou até aqui. Veja, eu não sei se você, para você lá atrás, era meta chegar a ter um diploma e você conquistou. Era meta para você adquirir a sua casa própria, ou mesmo o seu carro, ou fazer uma viagem internacional e de repente você chegou. Ou era meta sua ter 2, 3 filhos, ou era meta não ter filho, mas ter uma tia, né, que pudesse suprir ali as necessidades materiais de alguns sobrinhos e você conquistou, formou pessoas, enfim. Ou era meta sua fazer uma pós-graduação fora ou fora numa universidade particular ou mesmo na universidade pública de renome. Então eu não sei qual era a sua meta e que você conquistou, mas que você olha para ela e não dá o valor. Agora o outro conquistou a mesma coisa que você, passou pelos mesmos desafios, ou pelo menos parecido, porque cada um é diferente, e você valoriza. Você, quando vai colocar numa apresentação que fazem de você, você tem receio de colocar os seus títulos. Claro que não são os seus títulos que fazem quem você é, mas você supre isso porque você acha que vai aparentar ser arrogante. Foram méritos, conquistas suas. Quantas vezes você deixou de fazer outras coisas para você fazer, para estudar, vir à noite e conquistou aquilo? Por que ter medo? Por que ter vergonha? Por que não valorizar? Aí vai um outro, menos do que você, né, em termos de conquistas, e coloca todos lá e todo mundo aplaude. Aí você fica com aquele sentimento, oh meu Deus, mas as pessoas não me reconhecem, ou eu mesmo que não me valorizo. Mas existe uma energia, um exercício que é preciso fazer dentro da gente para que o outro identifique o nosso valor. Porque o mundo não é fácil, né, gata? O mundo é cruel em determinados momentos, ou melhor, as pessoas são cruéis, mas porque elas estão vazias de afeto. Nunca é por conta da gente, é porque está lá dentro sem afeto. Mas aí a gente também tem que dar uma ajudinha. E a gente se amar, a gente se dar o valor, ajuda muito nessa nossa caminhada. É verdade que vai ter momentos que a gente vai se achar não tão valiosa. É nesse momento que aí eu evoco a questão do seu pertencimento a algo maior que está relacionado à sua espiritualidade. Que aí você, opa, essa questão de eu não estar me achando boa, eu posso ter errado, eu posso ter falhado, eu não conquistei isso aqui, mas não porque eu não tenho valor, é porque eu fiz algo errado, eu preciso melhorar, não deu certo, os planos não saíram da forma que eu planejei, mas eu tenho valor. E porque eu tenho valor, eu vou refazer, eu vou reformular e vou conquistar aquilo que está no meu coração. Então, pessoas de valor têm esse olhar. E é importante que você tenha, porque você
tem esse valor, só precisa identificar, só precisa, ou melhor, reconhecer esse valor que às vezes até as pessoas identificam, mas você não se acha. Aí de repente eu te encontro e falo, nossa, como você tá bem, como você tá bonita, aí você tá falando comigo, é Isabel? Não é, com você mesmo. Quer dizer, ela, nossa, eu nem fiz nada. Receba. Tá tão numa energia de não se valorizar que até um elogio você acha que é para qualquer outra pessoa. Só tem eu e você acha que não é. Não, eu tô. Ah, pois eu não. Eu recebo, amiga. Os elogios vêm para cá, vem para cá. Você tá num barzinho, né? Antes da pandemia, vamos assim dizer, porque agora nada de aglomeração, viu, gente? Você tá num barzinho, aí o rapaz lá começa a flertar com você, tá você e uma amiga, e você começa a olhar. Ele tá lá olhando para você, paquerando. Aí você olha para você. Aí a sua amiga diz, para mim não, amiga, é para você. Aí você não se convence, porque você não se dá valor, você acha que ninguém vai olhar para você. Você futuca a sua outra amiga do lado e diz, amiga, é para você. Aí a outra, não, que nada, eu nem tô olhando para esse lado. O cara tá olhando para você. E você começa a criar, né, mecanismo para dizer, para justificar, porque você não se acha merecedor ali, você acha que não tem valor para aquele cara que tá olhando para você. E o cara tá ali lhe paquerando, olhando para você com um letreiro quase neon, dizendo, você é linda, quero falar com você, quero trocar telefone, e essas coisinhas da paquera. Então, assim, e isso aqui de uma forma lúdica, uma forma engraçada, mas eu sei que é sério, né? Eu, em momento algum, eu quero desmerecer esse processo, porque eu sei que é doloroso, você não se sente confortável, você gostaria de ser justamente o contrário, e é por isso que eu estou aqui, para te auxiliar, que através desse vídeo você comece primeiro a tomar consciência de que se você está nesse estágio, não é, de não se acreditar, de não se valorizar, você não nasceu assim. Aí você vai dizer, mas quem está dizendo? Eu, Isabel Ferreira, estou lhe dizendo com a autoridade de quem se valoriza e sabe que você tem valor. Independente de eu te conhecer, eu sei, porque o seu valor independe de você. Você é. O fato de você ter valor, não é como eu disse, não tem a ver com a sua conta bancária, nem as conquistas materiais que você já teve, mas é porque você é, eu sei que você é. Então aí você identifica, nossa, então eu aprendi, né, a não me valorizar. Deixa eu começar a dar uma olhada na minha história, deixa eu entender como foi que eu fui criada no ambiente, quais eram os valores que eram passados dentro da minha casa, dentro do ambiente que eu vivia, ali na minha adolescência, tudo isso. Como foi que eu fui criada? Quais eram esses valores que eu fui assimilando, que eu fui dando poder, força e que passei a acreditar. E aí você vai entender, ou pelo menos começar a identificar as pistas, não é, de que você, na verdade, aprendeu a não se dar valor. Porque você achava que se dar valor poderia soar prepotente, arrogante. Você é uma mulher maravilhosa, extraordinária, cheia de conquistas, mas você esconde essas conquistas com receio de que as pessoas achem que você está se hipervalorizando e não está. Certa vez eu fui fazer um trabalho, né, para divulgar fazer um trabalho gráfico, para divulgar o meu trabalho de mentoria e enalteci os meus valores, né, as minhas qualidades. Até porque se eu vou vender-me como mentora, eu tenho que valorizar. Você vai querer fazer uma mentoria com alguém que não acredita nela? Alô? E aí uma amiga minha chegou para mim e disse, nossa, Isabel, que massa, viu? Você realmente destacou os seus pontos melhores, mais positivos. E eu disse para ela, amiga, se eu não jogar confete em mim, se eu não valorizar o meu potencial, quem é que vai valorizar? Se nem eu mesma acredito no meu potencial, se eu não acredito nas minhas habilidades, na minha capacidade, como é que eu vou vender algo de alguém que não se acredita? Eu nem saio de casa, eu nem tenho coragem de fazer uma proposta. Aí ela disse, é verdade. E ela tinha um pouquinho disso, de achar que se começasse a mostrar o potencial dela, começasse a mostrar as habilidades, estaria soando, né, parecendo pedante, arrogante, e não é.
não é? É de uma forma natural. A autoestima, eu sempre digo a vocês, tem nada a ver com a pessoa ser arrogante. Pessoa arrogante é pessoa arrogante mesmo, não é? Tem de ser convencido, não. É só você reconhecer o seu valor, identificar isso, reconhecer e transmutar. Não sei, a palavra não é transmutar, mas é traduzir isso na sua vida. De que forma? Nas suas ações, não é? Vivendo uma vida mais leve, sem tanta cobrança, valorizando suas conquistas, entendendo que as coisas às vezes quando dão errado não é porque você não é merecedor e não é porque você não tem valor, mas porque as coisas dão errado para todo mundo, inclusive para mim, mas está tudo certo. Serve de quê? De aprendizado, de lição, para eu me aperfeiçoar, para eu me transformar numa pessoa melhor e para eu investir cada vez mais em mim. E aí eu vou vendo, vou identificando onde é que eu tenho que melhorar. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Que você, mulher, tem valor, independente do que os outros digam, independente do que você já conquistou, independente do que você ainda vai conquistar. Entenda que você tem valor. E quando você acreditar, reconhecer que você é uma pessoa de valor, que você é uma pessoa extraordinária, você vai ver que a sua caminhada vai ficar mais leve. E se por acaso você tiver sonhos grandiosos, esse reconhecimento do seu valor de maneira tranquila, leve e certeiro vai chegar, vai te auxiliar a você chegar de uma forma mais rápida naqueles sonhos grandiosos que você tem, nas suas metas grandiosas. Grandiosas eu estou falando para você, porque o parâmetro sempre é você, certo? Então assim, você tem valor e eu acredito muito em você e na transformação que você vai fazer na sua vida a partir de agora, certo? Beijo grande e até o próximo. Tchau!